Com a atual onda de bebidas alcoólicas adulteradas, as pessoas com medo, os bares e restaurantes têm sentido prejuízo. Mas o que eu temo mesmo é o prejuízo que pode trazer a produção da literatura brasileira contemporânea. A relação da bebida com a escrita não só é clássica, como se tornou um clichê, né? Aquela imagem do escritor alcoólatra. Se mistura desde os personagens até a biografia de grandes nomes. Desde Bukowski, Hemingway, Stephen King, Vinícius de Moraes. Beber e escrever é uma combinação clássica porque funciona. O problema é o quanto isso é insustentável. Uma das técnicas mais interessantes para se escrever é o fluxo de consciência, né? Você deixar as ideias irem fluindo, sem muito filtro, e jogando isso na página. É meio próximo do que os publicitários chamam de brainstorming. E esse fluxo, essa derrubada de filtro, é muito favorecida pela bebida, né? Pelo álcool. Então, quando se tem um bloqueio criativo, quando as ideias não estão fluindo, é fácil você querer abrir um vinhozinho, uma vodquinha, principalmente para quem escreve e trabalha em casa. O problema é que se torna uma muleta, né? E como toda muleta, vai se tornando cada vez mais difícil você caminhar sobre as próprias patas. Se escrever bebendo não é um problema, escrever sem beber vai se tornando. É meio por isso que eu relutei tanto em usar óculos, né? Fiquei anos precisando sem usar, porque eu ainda conseguia ler. E depois que eu comecei, agora fica cada vez mais difícil ler sem óculos. Antigamente não precisava de óculos para ler, porque eu lia, eu escrevia com essa garrafa de gin do lado, e aí eu enxergava tudo pelo fundo da garrafa. Mas a muleta do álcool, como de qualquer droga, cobra um preço alto. Da saúde, às vezes financeiro. E muitos escritores, muitos artistas em geral, se perguntam se não vale a pena pagar esse preço em nome da inspiração artística. Claro, se escreve muita merda quando você está trabalhando bêbado, mas essa é a vantagem de você estar escrevendo sozinho, né? Quietinho. Não tô falando de escrever livro, não tô falando de postar nas redes sociais, porque isso obviamente que é uma receita para desastre, beber, postar nas redes sociais. Tem inclusive uma frase atribuída ao Hemingway que fala para escreva bêbado e edite sóbrio. Aí fui pesquisar, parece que a frase não é mesmo do Hemingway, é do Peter De Vries. Mas faz certo sentido. Eu acho que cada um tem que encontrar a própria resposta do quanto vale a pena se sacrificar por sua criatividade, pela sua arte, quanto esse sacrifício funciona. No meu caso, eu acho que o que impede meu alcoolismo é principalmente a vaidade. É a vaidade que me salva. Senão, eu tava bebendo de segunda a sexta. Só não bebo de segunda a sexta para não ficar inchado. E acho que tem técnicas interessantes para estimular esse fluxo de consciência sem aditivos. Uma delas é começar a escrever quando você acorda. Quando você está meio virgem do dia, assim, quando você lembra ainda do que você sonhou, você lembra dos seus sonhos. É porque essa janela entre o onírico, né, o real, o inconsciente e o consciente, essa janela ainda está aberta. Então acho que nesse despertar é um bom momento para você começar a escrever, e aí você mantém essa janela aberta do inconsciente por mais algum tempo. Numa época que eu trabalhava em agência, lá no começo dos anos 2000, em Porto Alegre, eu acordava cedo, trabalhava o dia inteiro em agência, chegava em casa cansado, só que daí queria trabalhar na minha arte, né? E tava na minha escrita, queria ser escritor, e tava cansado. O que eu fazia era, eu ia dormir umas 11 da noite, colocava o despertador para despertar lá pela 1, e eu escrevia entre turnos de sono. Então acordava 1 da manhã, escrevia até umas 2, 3 da manhã, depois voltava a dormir
e dormir até as 7 da manhã e tal, para acordar para ir trabalhar. E eu acho que isso deu muito do tom onírico do primeiro livro que eu publiquei. Mas se você quiser pesquisar mais sobre a relação entre o álcool e a escrita, eu vou recomendar 2 livros que são quase uma antítese um do outro. Primeiro é esse aqui, ó, A Reabilitação, da Leslie Jamison, que é uma autora norte-americana contemporânea, que mistura ensaio literário, memórias. Ela fala da dependência dela do álcool e como uma acadêmica, como ela era inspirada pelos grandes autores bêbados, o mito, né, do grande autor bêbado norte-americano. Ela conta várias histórias de vício, não só de autores, também de Billie Holiday, músicos, né, cantoras de jazz e tal. E ela fala também não só do desafio do alcoolismo, mas da reabilitação, né? Como escrever em reabilitação. É um livro muito interessante. O mais interessante, eu acho que é porque ela sabe que isso é um clichê, né, do escritor bêbado, então ela trabalha com isso, ela também dá uma perspectiva feminina. E é um livro que saiu pela Globo Livros em 2022 e a tradução é minha. Mas se você quiser outro tipo de inspiração, recomendo este aqui, ó, O Guia de Drinks de Grandes Escritores Norte-Americanos, que é um livro de receitas de drinks, mas ele coloca trechos de livros e dá um breve contexto da relação de cada autor com o seu drink. Tem trechos dos autores, de biografias, e é inclusive ilustrado pelo neto do Hemingway. Edward Hemingway, as ilustrações, e o Mark Bailey escreveu. E a tradução, veja só a muleta dos óculos. A tradução da Maria Luísa Borges, com uma revisão técnica da sommelier e bartender Daisy Novakoski. E é isso, se você não quer que eu me afogue no metanol, curta, compartilha, se inscreva, comente e faça essa vida ter sentido.